acompanha pela apostila, quando eu folhei a apostila na última aula, eu acabei olhando a parte de capacitância e resolvi, já vou introduzir o conceito de capacitância para poder matar uma questão que vocês vão levar de tarefa hoje para casa, uma famosa questão da UFSA. O importante é tu estar tranquilo, porque essa parte é uma parte introdutória de capacitância. Nós vamos ver tudo sobre capacitores ainda no final do ano, vamos voltar tudo. De qualquer forma, para poder linkar a matéria da aula passada, a capacitância, com a matéria atual, eu preciso que vocês se mantenham atentos. Para que serve essa fórmula mesmo? Para calcular a força de que tipo? É força de cargas elétricas, força elétrica, não é isso? Se o cara lembra que é a lei de Coulomb, aí é outro nível. Mas pelo menos saber que trata-se de força elétrica. Então isso aqui é energia, né? Energia elétrica. E se o cara lembra que é potencial, que tem a ver com posição, melhor ainda. Cuidado, hein? Força é uma grandeza vetorial. Energia escalar. Campo elétrico está relacionado com força. Portanto, o campo elétrico também é vetorial. Para fora, para as cargas positivas, aponta para dentro, para as cargas negativas. E voltagem ou potencial elétrico já é uma grandeza escalar, pois está relacionado com energia, que também é escalar. Muito obrigado, Deus. Aí, depois, substituindo uma fórmula na outra, nós vimos que dá para calcular o campo elétrico gerado por uma carga, conhecendo a carga e a distância. E também dá para calcular o potencial elétrico gerado por uma carga, basta conhecer a carga e a distância até ela. O K é o famoso constante eletrostática do meio, né? Que no caso do vácuo é o 9 vezes 10 na 9, que nós tanto usamos e usaremos. Essa aqui foi uma das últimas que a gente viu, né? Que a diferença de potencial de A para B é igual ao campo elétrico vezes a distância de A até B. Esta fórmula só é utilizável para campo uniforme, ou seja, o mesmo valor em qualquer lugar. Show de bola. Aí na última aula, eu parei um pouquinho de falar sobre isso e te falei que existe um certo dispositivo elétrico que nós usamos indiretamente toda a vida que usamos um aparelho eletroeletrônico. Esse dispositivo é o capacitor e o símbolo internacional dele é esse aqui. Mas ele tem esse símbolo porque o capacitor mais comum de aparecer é o capacitor de placas planas. O nome dele é capacitor de placas planas, é um nome justo, não é? Porque ele é constituído de duas placas planas. E geralmente ali, ou a gente deixa ar, ou a gente bota um outro material isolante chamado dielétron. Ao conectar esses polos do capacitor numa bateria, se eu conecto isso no polo positivo, essa placa fica positivamente carregada. Se esse conector no polo negativo, ela fica negativamente carregada, já que os opostos se atraem, as cargas ficam presas no capacitor, mesmo após desconectá-lo da bateria. E aí, se eu pegar esse capacitor carregado e vou lá e... Qual é a diferença de um capacitor para uma pilha? Isso. Pilha demora para carregar e para descarregar. Demora entre aspas, né? E o capacitor é milissegundos. O capacitor é milissegundos. É quase instantâneo. Carregou. Descarregou. Mas ambos, tanto a pilha quanto o capacitor, têm a função de armazenar energia elétrica, de armazenar carga elétrica. Só que um é muito rápido, o outro é lento. Bom, embora exista um dispositivo que tenha essa capacidade de armazenar energia elétrica, um corpo qualquer, eu posso jogar uma voltagem nele e fazer ele adquirir carga elétrica. Se ele adquiriu carga elétrica sob uma certa voltagem, eu também posso calcular a capacitância ou a capacidade do corpo. Então olha que interessante, capacitor é um dispositivo específico, mas vocês têm capacitância, a cadeira tem capacitância, o planeta Terra tem capacitância, esse giz tem capacitância, tudo bem? E como é que se determina a capacitância de um corpo? Tu pega a carga armazenada nele e divide pela tensão, pela voltagem. O que é TDP? Diferença de potencial. Mas olha que legal, se eu alimento o corpo com 2 volts, ele se carrega com uma certa carga. E se eu botar 4 volts? O dobro da carga. E se eu botar 100 vezes mais voltagem? 100 vezes mais carga. Então o que se percebe? Que se dobra a voltagem, dobra a carga.
triplica a voltagem, triplica a carga. Ou seja, a capacitância do corpo permanece a mesma, né? Porque se esses números aumentaram na mesma proporção, então quer dizer que um corpo lá, prontinho, na tua frente, um apagador, aqui. Esse apagador tem uma capacitância fixa. Só vai mudar a capacitância se eu modificar o corpo. Pronto, modifiquei. Agora já não é mais o mesmo capacitor, mudou. Tá beleza? Se eu não faço uma modificação física no objeto, a capacitância muda? Não. Que nem resistência elétrica, lembra? Aliás, nós não chegamos lá ainda, desculpa. É porque em outros cursos a gente começa por resistência elétrica. Então, beleza. Capacitância é uma grandeza constante. Se eu quiser alterar a capacitância do objeto, eu tenho que modificá-lo geometricamente, tirar material, acrescentar material, deformá-lo. Tudo bem? Até aqui tranquilo? A gente chegou a dar uma olhadinha na unidade de capacitância? Desculpa, amiga. A gente chegou a dar uma olhada nessa unidade? Vimos, né? Aqui em cima é Coulomb, não é? E aqui embaixo é volts. E volts por coulombs por volts a gente chamou de farad, não é isso? Em homenagem ao Faraday, que é um cientista. Farad. Um farad é pouco ou muita capacitância? Meu Deus, é muita. Por isso que a gente vai usar micro, nano ou até pico. O que é micro? 10 a menos 6, 1 milhão de vezes menor. Nano, 10 a menos 9. E pico, 1 quatrilhão de vezes menor fica a unidade ao usar o pico, né? Desculpa, demora. Se mudar quimicamente, não vai mudar a capacitância? Exatamente. Mudar quimicamente é mudar fisicamente, né? Porque tu vai pegar um material e botar outro material ali dentro. Estás mudando a geometria dele, né? Estás mudando a constituição física dele. É isso aí. Sim, tanto que tem aquele aparelhinho da academia que tu encosta no aparelhinho e ele te dá o percentual de gordura que tu tem no corpo, né? É porque a capacitância do corpo varia por causa de gordura do corpo. É isso mesmo. A próprio iPhone, né? Quando o cara está usando lá o touchscreen, algum dos touchscreen é por capacitância. Ao tocar na tela, tu muda a capacitância da tela. E aí o computadorzinho detecta essa mudança de capacitância e descobre onde é que está o dedo, em função dessa mudança de capacitância. Por isso que não dá para usar o iPhone com luva, né? Por isso que na Finlândia ninguém usa iPhone. Certo? Exatamente, por isso que a Nokia, que é finlandesa, bombou para o mundo todo a partir da Finlândia, porque os displays deles não são capacitivos, são resistivos. Pode estar com luva, vai funcionar o touchscreen igual. Certo? Só que aí não dá para usar os dois dedos, o resistivo, só o capacitivo, não tem o zoom de pinça e tal. Mas legal saber que às vezes tem motivos regionais, né, que faz uma empresa se destacar em relação a outra, né? Certo? Então tu vê que legal, ao tocar na tua tela, na touchscreen, estás mudando a capacitância da tela e aí tu consegue detectar onde está o dedo e vira um mousezinho, né? Muito legal essa colocação. Show de bola. Ô galerinha, olha só. Capacitância é uma grandeza fixa para um determinado corpo. Porque se eu dobrar a carga, é porque dobrou a voltagem. Essas grandezas estão relacionadas. Show de bola. Bom, por que eu comecei a falar de capacitância com vocês? Porque eu preciso resolver um tipo de problema da UFSC famoso, que é aquela história de pegar dois corpos carregados e colocar eles em contato. Nós sabemos fazer só se os corpos forem idênticos, lembra? Se esse cara é idêntico a esse, os dois são condutores, um está com 10 coulomb, 5 para cada um, eles são idênticos. 3 caras idênticos, 12 coulombs um deles tem, os outros estão neutros, encostou todos os 3, afastou. 12 dividido por 3, 4. Só que com a técnica de hoje pode vir o que vier. Pode vir o corpo que vier, eles podem ser diferentes. Se nós soubermos as capacitâncias, nós vamos conseguir determinar quanta carga sobra em cada um após o contato. É para isso que eu estou treinando vocês hoje. Antes disso, tu concorda que se eu aumentar a voltagem e aumentar a carga, eu estou armazenando mais energia? Tem uma maneira para calcular a energia, que é a primeira coisa nova de hoje, em relação à aula passada. Se eu for fazer o gráfico da carga armazenada em função da voltagem, dobra, dobra, triplica, triplica. Se é 0, é 0. Quer dizer que o gráfico seria esse aí, né? E vai dizer que volta e meia a gente não calcula a área do gráfico. Volta e meia tem que calcular a área de um gráfico, né? E calculando a área desse gráfico, gente, a gente obtém justamente a energia. A área de um triângulo, base. Muito obrigado. Base é a voltagem, a altura é a carga, dividido por 2. Essa é uma das fórmulas de energia.
Mas vem cá, eu sei que capacitância é carga sobre voltagem. Eu posso isolar numa? Então me ajuda, eu vou isolar a carga aqui mentalmente. C vezes V, tudo bem? Coloca ali para mim C vezes V, vai ficar como? C vezes V ao quadrado sobre 2, obrigado. Última possibilidade, vamos isolar o V. Está dividindo, passou? Não está multiplicando, passou? O V ficou Q sobre C. No lugar do V eu vou colocar Q sobre C. Vai ficar Q ao quadrado. O C vai ficar junto com 2 lá embaixo, né? 2C. Será que é garantia de que tu vai ter essas fórmulas no vestibular? Essa eu garanto. Essa eu garanto. Agora, se tu precisar calcular a energia do capacitor, muito melhor do que decorar as fórmulas é lembrar que é só calcular a área da carga versus voltagem do capacitor. Esta área é a energia. Se essa fórmula não te agrada, use a definição de capacitância para outras duas possibilidades. Energia de que tipo é essa, galerinha? Energia de que tipo é essa? Qual o tipo de energia será? É, né? O único tipo de energia dessa matéria agora, né? É energia elétrica, né? E assim, o nome potencial até dá para desprezar. Mas de fato, depende da posição das cargas nas placas, né? É energia elétrica, isso que é importante, é energia elétrica. No caso, ele vai ter sempre que dar o gráfico? Não, talvez tu tenha que esboçar o gráfico. Um capacitor armazenou tantos coulombs após receber tal voltagem, determine a energia. Como tu sabe que quando a voltagem é zero, a carga é zero, se tu sabe esse valor e esse valor, tu matou a charada, né? Só esboça o gráfico para lembrar que é a área. Se tu quiser fazer direto, multiplica e divide por 2, também daria, certo? Ele pode não te dar a carga e a voltagem, ele pode dar a voltagem e a capacitância, certo? Aí eu teria que primeiro calcular a voltagem através da fórmula e depois, né? E só o esboço do gráfico, não precisa fazer o gráfico muito perfeito. Bom, galerinha, então tá, nós sabemos que capacitor é um dispositivo. Nós estudaremos ele a fundo, soma em série, em paralelo de capacitores, vários cálculos de capacitor. Mas o importante é saber que um capacitor, e não só um capacitor, como qualquer corpo, pode armazenar energia elétrica. Para medir esta capacidade de armazenar energia elétrica, a gente inventou uma grandeza nova, capacidade ou capacitância, que é a razão, a divisão entre carga e voltagem. Vimos que um capacitor mantém a sua capacitância constante. E até vimos que dá para calcular a energia do capacitor. Tudo isso vai ser revisto mais para frente. Mas eu preciso dessa ideia aqui hoje. Ó. Hoje eu preciso dessa ideia. Então olha só por que o autor da apostila trouxe essa matéria um pouco para frente no curso normal da nossa história. É só por causa daquela questão 36 da apostila de vocês, a maldita questão da UFSC. O bacana é que depois que tu fizer a tua tarefa, o teu dever, na hora que a gente for corrigir no início da aula que vem, tu vai ver que não tem nada demais. Pensa comigo, meu querido. Corpo A, corpo B. Respira fundo que é simples essa ideia. Esse corpo A tem uma carga A. Se ele tem uma carga, ele também fica com uma certa voltagem. E ele tem uma capacitância que não muda. Porque tem a ver com a cara dele, com o jeitão dele. Carga do corpo B, voltagem do corpo B, capacitância do corpo B não muda. No final da aula passada eu cheguei a passar um fiozinho e conectar esses dois corpos? Não cheguei a conectar eles com o fiozinho? Só no finalzinho da aula, né? Galera, o que acontece quando eu coloco esse fio metálico entre eles? Quer dizer que as cargas estão livres ou para ir para um lado ou para ir para o outro, porque fio metálico é condutor, não é isso? Pode passar corrente elétrica, certo? Se esse cara tiver uma voltagem maior do que a do outro, a corrente elétrica vem de lá para cá. A gente finge que ela é positiva, lembra que são próprios? Aí, se esse cara perdeu carga elétrica, a voltagem dele diminui, né? Não é intuitivo, galera? Perde carga elétrica, a voltagem diminui. Esse cara ganhou carga elétrica, a voltagem dele, e chega uma hora que equilibra. Se esse cara tiver mais voltagem que o outro, a carga elétrica vai para o cara. Aí a voltagem desse baixa e a desse aumenta até que ocorre. Então, depois que eu conecto dois corpos condutores através de um fio condutor, eu estou obrigando que a voltagem deles fique igual, fiquem iguais. Então eu vou chamar essa... não, peraí. Eles não estavam em contato. Agora eu vou botar eles em contato. Quando eu coloquei em contato, as cargas elétricas migraram até ocorrer o equilíbrio e agora eu tenho uma nova voltagem. A voltagem de equilíbrio. Nome justo, né? A voltagem que equilibrou a brincadeira. As voltagens antes não eram iguais. Depois que eu conectei, as voltagens ficaram
Tu concorda que esse cara agora, se ele ganhou ou perdeu carga, ele vai ter uma nova carga, né? Que é a linha. Tudo bem? Esse cara ganhou ou perdeu carga, não é mais a carga Q, é a QB linha. Tudo bem para vocês até aqui? Nada demais, né, gente? Tu concorda que carga elétrica não se cria e nem desaparece, né? Ela se transforma, ela pode se transformar, o tipo de energia, é verdade, mas ela se né? Porque aquela história do Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é o princípio da conservação da energia, certo? Porque energia se conserva, não é isso? Tu concorda que carga elétrica tem que se conservar também? Carga elétrica não é partícula? Um elétron pode sumir do além? Não, né? Ele pode migrar de um corpo para o outro, né? Então podemos usar a ideia de que carga elétrica se conserva também? Carga elétrica não é partícula? Partículas podem sumir ou desaparecer? Não, então carga elétrica se... Tudo bem para vocês, gente? Eu entendo que para ti seja delicado isso, porque tu nunca viu uma carga elétrica. Então tu fica meio, pô, mas como assim? Né? Mas tu lembra de onde é que vem as cargas elétricas? Prótons e elétrons. Prótons e elétrons são átomos. Átomos aparecem ou desaparecem do além? Não, como eles são feitos de cargas elétricas e os átomos se conservam, se matéria se conserva, automaticamente carga elétrica se conserva. Tudo bem para vocês? Agora eu te peguei o jeito que não tem como tu renegar, né? Ou tu entende que átomo que existe não desaparece, a pessoa vai ter a bomba atômica. Ele não desapareceu, ele se transformou em energia. Tudo bem? Então, se átomo se conserva e átomo é carga elétrica, é ou não é? Átomo tem núcleo, prótons e nêutrons e eletrosfera, elétrons. Se átomo se conserva, consequentemente, carga elétrica, nada demais, né, gente? Tu lembra como é que o Lavoisier chegou à conclusão de que a energia se conservava? Medindo tudo que entrava e saía do corpo dele durante meses e meses, lembra? Bizarro, né? Foi assim que ele se tocou, caramba, eu estou perdendo massa porque tem vapor saindo da minha pele. Né? E ele foi entendendo que até no corpo dele a energia e a massa se conservavam. No início o Lavoisier achava que massa não se conservava, que massa desaparecia, porque quando ele media tudo que entrava e tudo que saía do corpo dele, ele tinha a sensação de que tinha mais coisa saindo do que entrando, não é isso? Em massa. Aí depois é que ele percebeu que ele não estava medindo o vapor da pele, né? A água que estava sendo expelida pela pele, certo? Muito legal a ideia do Lavoisier. Agora olha só, galerinha. Tu concorda que a soma das cargas antes do contato tem que ser igual à soma das cargas após o contato? Por que eu estou usando isso? Princípio de conservação das cargas elétricas. Princípio de conservação das cargas elétricas. Mas vem cá, acabei de inventar uma grandeza nova pra gente. Capacitância é Q sobre E. Portanto, eu posso escrever que carga é capacitância vezes V, vezes a voltagem. Então, deixa eu ver, tu me permite colocar no lugar da carga do sujeito A, CA vezes VA? Vai! Claro, nada mais justo. Por que CA linha? Ah, então é CA. Nós acabamos de discutir que a capacitância não muda. Ela se mantém constante, né? Então não vou botar a linha, ela não mudou. Tudo bem, eu poderia chamar de V a linha, mas eu dei outro nome para ele. VE. Nós acabamos de dizer que ao botar o fiozinho ocorreu uma voltagem de equilíbrio que é a mesma para esse e para esse, né? Eu poderia chamar de V a linha e de VB', só que o V a linha é igual ao VB', que nós chamamos de V, porque ocorreu o equilíbrio. Muito obrigado. CB, capacitância do B que é imutável. VE. O objetivo aqui é descobrir qual é essa voltagem de equilíbrio. Eu vou colocar a voltagem em evidência. VA-CA mais VB-CB ou CB-VB. Botou o VE em evidência, ficou CA mais CB, está multiplicando, passa. A voltagem de equilíbrio ficou CA vezes VA mais CB vezes VB sobre CA mais CB. Só um detalhe. Isso aqui, na verdade, é a própria carga inicial, né? É o QA e é o QB, né? Então, só para a equação ficar mais bonita. QA mais QB dividido por CA mais CB. Resumindo, se eu quiser achar a voltagem de equilíbrio para dois corpos que forem postos em contato, basta pegar as cargas dos corpos, somar e dividir pela soma das
capacidades ou capacitâncias. Só que assim, ó, e a apostila, para tu ficar bem feliz, a apostila escreveu assim a fórmula, ó. A voltagem de equilíbrio é o somatório das cargas dividido pelo somatório das capacitâncias. Né? Tudo bem para vocês daqui para cá? Porque eu posso botar 50 mil em conjunto, em contato de uma vez, né? Tu soma as cargas dos 50 mil corpos, soma as capacitâncias dos 50 mil corpos, divide e tu sabe a voltagem da galera no final. Tudo bem? Por que eu não posso fazer V igual a V? V igual a V? A voltagem vai ser igual. Então calcula a voltagem. V igual a V, calcula a voltagem. Ah, mas daí eu substituo C. Não. Aí eu posso encontrar um dos valores. Não, eu quero dizer o seguinte, ó. Ah, tá. Tá? É que não tem jeito, tu vai ter que percorrer esse caminho, certo? Vai ter que percorrer esse caminho, mas bacana. É a partir desse detalhe que a brincadeira começou, certo? É a partir desse detalhe. Mas para eu poder achar uma conexão entre um lado e outro, para poder usar as equações, eu tive que usar o princípio de conservação, certo? Galerinha, olha só, o que o amigo falou é correto. Até porque tu acha que vai ter essa fórmula aqui para ti, ó? Não vai. Mas olha só, cara, essa aqui será que vai ter? Essa vai, olha para as duas, cara. Tá dividindo, passa. Tá multiplicando, passa. V não é Q sobre C. Só que com essa brincadeira eu tô te provando que tu pode somar as cargas, se forem várias, somar as capacitâncias e dividir. Mas a fórmula já me falava que V é Q sobre C. Essa demonstração só mostra que tu pode somar as cargas e as capacitâncias para ir direto ao ponto. Agora cuidado. A questão que tu vai fazer de tarefa não, é dever, né? A gente mudou o nome. A questão que tu vai fazer é na página 65, exercício 36, anota aí. Página 65, exercício 36. Tu vai usar essa ideia aqui, ó. Tu vai usar essa ideia. Só por que tu não faz ela? Eu não faço ela, que ela é a única. É filha única. Certo? Então se eu fizer ela, pô, acabou, eu vou ter que criar uma outra pra ti. Outra. Tu tem que tentar fazer primeiro, sofrer um pouquinho. A aula foi dada, a dica está toda aqui. Até porque, ó, se tu sabe as cargas, só falta descobrir as soma, divide, descobrir se há voltagem de equilíbrio. Se tu sabe a voltagem, sabe a capacitância, tu descobre a tanto de uma quanto da outra. Então vai ser simples. Para que tu faça a conexão final dessas duas matérias, aquela matéria inicial que a gente revisou no começo da aula e essa parte nova de capacitância, eu preciso dar a última explicadinha em eletrostática. Vamos agora ao ponto alto da aula. Marcaste tua tarefa? Anota ela aí que é de fundamental importância tu tentar fazer essa questão.